Bom, para vocês entenderem esse contexto aqui dessa palavra que Deus me deu essa semana, de acordo com aquilo que nós vamos fazer hoje, já quero chamar aqui, então, o nosso entrevistado da noite, que é o Samuel. Vem aqui, Samuel. Amém? Dá uma salva de palmas para a palavra do Samuel, gente, pelo amor de Deus. Amém. Samuel. Bom, todos sabem que esse mês nós estamos num tema que chama Conectados com Cristo. E nisso, hoje vamos conhecer um pouco da história do Samuel, o antes e o depois dele se encontrar com Cristo. Então, vamos lá, Samuca, está preparado para as perguntas? Tamo aí. Vamos ficar preparado até o final. Amém, então vamos lá. Cara, conectados com Cristo. Nós sabemos que hoje você tem uma vida com Deus, uma vida que você leva totalmente devota ao Senhor Jesus, mas nós sabemos que antes disso tudo também você tinha uma vida antes disso aqui, em que você não tinha essa conexão com Cristo. Nós temos tempo ainda, muito tempo, então você tem tempo também para contar a sua história aqui um pouco para a gente. Como é que era a sua vida antes dessa conexão com Cristo? Conta para a gente como que foi a sua infância e a sua adolescência. Primeira coisa, que imagem que você tinha de Jesus na sua infância e na sua adolescência? Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite para a live. A minha infância, de pais separados, certo? Meus pais são católicos, não são evangélicos. E a minha infância, ela não foi uma infância sofrida. Não pude falar que eu sofri na minha infância. Os meus pais, mesmo separados, eles foram pessoas que sempre entraram em acordo, certo? Só que no meio religioso, até meus avós por parte de mãe, meus avós por parte de pai eu não conheci. Meus avós por parte de mãe, eles eram muito católicos, muito devotos do catolicismo. E eu fui criado no catolicismo, aprendendo as regras do catolicismo. E a minha infância foi nessa base do catolicismo. Entendi, cara. Bom, e na verdade, você até chegou a comentar com a gente que você teve uma temporada aí fora também. Como é que foi essa temporada sua aí fora? Eu digo até na questão da sua juventude, até na sua fase adulta. Como é que foi esse negócio lá fora, as suas experiências lá fora? Conta para nós aí como é que foi. Então, foi uma experiência assim, um pouco de aprendizado, né? Um pouco de instrução para um pouco que eu sou hoje. Um pouco de medo, né? Por sempre estar distante, por fato de estar jogando futebol. Mas foi uma coisa necessária para que hoje eu desse valor nas coisas familiares, para que eu desse valor no meu filho, na minha esposa. Foi uma vida assim, estava em casa, mas final de semana viajava. No caso, você falou de futebol. Você jogava futebol, então? Tentei, né? jogar a gente não joga. Eu tentei jogar e... Você chegou a ficar fora, então? Isso. Entendi. E foi uma vida assim, não muito simples, mas também era um sonho que eu tentei. Entendi. Dá para perceber que deu certo mesmo, por causa que você é ruizão. Meu empresário era muito fraco. Mas vamos lá. Cara, e assim, que imagem que você tinha de Jesus, cara, na sua juventude? Porque uma coisa é na sua infância, na adolescência, outra coisa é na sua juventude. Eu creio que você já tinha, lógico, já tem uma maturidade melhor. Que imagem que você tinha de Jesus na sua juventude? Que jeito que era? Você via Jesus como um simples homem que estava lá no crucifixo, com as mãos, como se diz, com as mãos, com os braços abertos, pendurado? Que imagem que você tinha de Jesus, cara? Na verdade, a minha juventude, ela foi muito perdida em meio de balada, passava muita noite fora,
Saía na quinta-feira, voltava só no domingo. E né, no começo da minha juventude, comecei a trabalhar com 16 anos, eu trabalhava, então assim, eu saía do trabalho, ia beber, ia pra balada, e assim, eu não tinha uma imagem assim de Jesus. Eu falava o que hoje muitos falam: ah, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e boa. E não tinha uma imagem assim tão clara como eu tenho hoje. Não tenho uma imagem tão nítida como eu tenho hoje. Eu tinha uma imagem que assim, ah, todo mundo é filho de Deus, eu tô aqui, mas eu sou filho de Deus, eu não faço mal para ninguém, eu tô bebendo com meu dinheiro, eu tô fazendo minhas coisas com o meu dinheiro, eu não tô roubando, não tô matando. Eu não era uma coisa tão nítida como hoje. Se uma pessoa, por exemplo, chegasse em você e falasse: cara, pelas suas atitudes você não é filho de Deus, você ficaria bravo naquela situação que você estava? Tipo assim, naquela vida que você levava? Você ficaria certamente meio ofendido? Ou você levaria numa boa? Como é que você iria reagir? Ah, sim, com certeza. Eu era uma pessoa muito explosiva, né? Hoje quem vê, acho que não, né? Mas eu era uma pessoa muito explosiva. Não era muito de levar desaforo para casa. Então, certamente, numa atitude dessa, de uma pessoa terceira, vir falar isso para mim, com certeza eu iria ficar ofendido, eu iria arrumar confusão com as pessoas. Em relação à igreja, assim, cara, você chegou nesse tempo a frequentar igrejas evangélicas? Você chegou a ter esse privilégio na sua juventude? Como é que foi? Você chegou a frequentar alguma igreja? Não precisa falar o nome da denominação, mas você chegou a frequentar alguma? Sim, eu tive algumas idas e vindas, até pelo meu sogro, ele ser evangélico. No caso, foi aqui. Então, no caso, foi aqui. Ah, entendi. Então pode falar o nome da denominação mesmo. Então foi aqui, né, nessa igreja. Tive muitas idas e vindas, mas nunca me firmei. Nunca me firmei até o momento. Faltava sempre alguma coisa para pegar e me segurar de vez. Cara, mas por que você não conseguia se firmar? Que era chato para você? Que era? Era uma coisa que às vezes você vinha, você não entendia o que o pastor pregava aqui, ou que o Oriel falava. Como é que era o negócio? Você não entendia? Como é que era? Na verdade, assim, eu queria ficar, mas não ficava por causa das coisas da carne. Muitas vezes, na hora do culto, tinha um churrasco, tinha alguma festinha de alguém, e como eu usava bebida alcoólica, eu bebia, vou tomar cerveja, vou ir para a igreja, eu vou tomar cerveja. Então eu esperava assim, Deus me chamar. Eu esperava nitidamente uma sarça incendiar. Só que... E algo sobrenatural aparecesse para você, um anjo descesse e falava: Samuel, seu escolhido. Era isso daí que você esperava? É isso. Que Deus pegasse na minha mão, bonitinho. Vamos lá para a igreja, vem cá, ficar perto de mim. Só que uma coisa, se você me permite falar, que a juventude tem que abrir os olhos para hoje. Porque Davi, a Bíblia diz que ele foi um grande rei. Só que ele foi um grande rei sem ver a presença física de Deus. Moisés, ele viu a sarça se incendiando. E muitos questionam se ele foi um grande líder. Só que Davi não. Então Davi foi um grande rei somente estando conectado com Cristo. Ele não precisou ver fisicamente Cristo, Deus, para poder ser um grande rei. Ele só precisava estar grande e conectado com ele. Em base nisso daí que ele falou, se vocês abrirem a Bíblia de vocês, se vocês quiserem acompanhar, em Salmos 71, 17, abre lá comigo. Salmos no capítulo 71, versículo 17. Você citou em algo aí? Esse versículo aqui eu ia até ler hoje já, só que eu tinha deixado de lado, só que eu vejo que é Deus que está falando aqui com a gente, de maneira nítida. Salmo 71, versículo 17. Aqui um salmo de Davi, ele falando: ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Então foi o que você diz, cara. A questão de Davi, ele ter uma comunhão com Deus desde a sua mocidade, mesmo não vendo uma sarça arder, não vendo algo, como se diz,
cair do céu sobrenatural, mas ele tinha um contato com Deus. Bom, mas vamos lá. Chegou então um dia, cara, em que alguma coisa mudou dentro de você, cara. Você está aqui hoje. Quando que foi esse dia? Como que foi o negócio? Como que foi a parada? Como que foi o negócio, cara? Então, o start que Deus deu na minha vida foi num momento assim, turbulento da minha vida. E era um momento que assim, eu precisava de um apoio. Eu precisava de um acolhimento. E esse acolhimento veio do meu sogro, dos pastores, que todos os dias eles mandavam mensagem para mim, para minha esposa. Esse acolhimento ele veio num momento assim que eu e minha esposa, a gente estava num momento assim de desilusão. A gente não tinha pilar para se sustentar. Então, a gente viu que a igreja, num todo, foi a nossa sustentação naquele momento que deu start na nossa vida, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Entendi, cara. Porque é o seguinte, nós lemos aqui no início aqui, Lucas 18. Eu falei aqui para vocês que o título da mensagem era Jesus e o rico que amava seus bens. O interessante é que o Samuel, ele citou algo aqui, que antes ele não conseguia pegar firme, ele não conseguiu ter uma atração por Jesus, porque tinha outras coisas em que era mais atraente a ele. Então, do mesmo modo, quando aquele jovem, ele se aproximou de Jesus, tinha mais coisas ali que era, para esse jovem, mais atraentes do que Jesus. Certamente, como ele disse, muitas vezes as baladas, muitas vezes o churrasco, não que churrasco, me entenda bem, não que churrasco é errado. Entenda isso. A bebida é errada. Como? A bebida é errada. Exatamente. E na verdade, é como a palavra fala, né, cara? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vai ser acrescentadas em nossa vida. Aquilo que você coloca acima de Deus é aquilo que você ama, primeiro na sua vida. Esse jovem, ele tinha os bens dele como um amor da vida dele. Jesus aqui deixa algo bem claro para ele, ó, se você quer ter a vida eterna, Jesus passa o passo para ele. Certamente você teve 1, 2, 3 chances, de acordo com aquelas vezes que você vinha aqui. Só que chegou uma hora que você abraçou. E é lógico, toda ação tem uma reação, cara. Então, conta as consequências dessa entrega da sua vida a Jesus. O que mudou na sua vida? O que mudou, às vezes, no seu casamento, na questão na sua comunhão com seu filho? O que mudou, assim, cara, dentro da sua casa, em relação à sua família? Como que sua família passou a olhar para você? Então, a mudança, quando comecei a me entregar para Cristo, ela foi, assim, nítida. Porque na minha casa, pelo menos, começou a haver mais paz. Na minha casa, começou a haver menos palavras que derrubassem um ao outro. Começou a haver menos discussões. No meu trabalho, ajudou muito por paciência na minha casa, mais amor pelo meu filho, não que eu não tinha, só que comecei a ter a mais, comecei a ter outros olhos para minha família. Minha família externamente fora da minha casa, eles não são tão afetos, tão ligados assim a falar sobre isso. Só que até eles veem que as atitudes são outras. A minha sogra diz muito que as atitudes são outras. O meu sogro diz muito que as minhas atitudes são outras. O meu linguajar é outro. Eles dizem até que para estar junto, para bater 10 minutos de uma conversa, é interessante agora ficar perto de mim, que antes não era. Entendi, cara. E assim, Samuel, muita gente confunde algumas coisas, né, cara? Quando as pessoas começam a ter isso aqui, uma conexão com Cristo,
se cria algo na cabeça dos jovens que vêm hoje para a igreja, que eles têm que se desligar de maneira total das amizades de lá do mundo. Como é que você vê isso, cara? Você acha que tem que se desligar mesmo? Ou você acha que quando ele vem, ele deve ser primordialmente um canal de caminho para aquelas pessoas virem para cá? Como que você vê isso, cara? Na verdade eu vejo que os jovens ele tem que estar mais perto ainda dos seus amigos que iam em bar beber, iam jogar bola e depois do futebol ia tomar uma cerveja. Acredito que eles têm que estar mais perto. Porque agora que você conhece a Cristo, você agora é uma ponte para esses jovens virem a conhecer a Cristo. E como é que os seus amigos reagiram a essa nova mudança? Porque até então, você falou pra gente que você ia em baladas, você saía. Como é que eles reagiram, tipo assim, através de uma mensagem? Ô Samu, que aí? Hoje a gente vai lá, como é que vai ser o negócio? Como é que eles reagiram na hora que receberam, das vezes, alguma mensagem? Cara, hoje eu vou pra igreja, eu mudei de vida. Como é que foi a reação deles, assim? Muitos deles, quando eu casei, eu perdi contato. Porque ao momento que eu casei, eu parei com essa vida de balada e tal, e eu comecei a ter mais uma vida de sair com a minha esposa, de até beber com a minha esposa. Mas hoje, as pessoas ainda que eu tenho contato desde a infância, eles ficam super felizes. Quando eu convido eles, eles dão aquelas, eu vou, mas não vem, mas eles ficam super felizes. Eles dizem que é surpreendente ver a mudança, até mesmo em postagem do Instagram. Facebook eu não uso muito, mas Instagram, eles veem, nossa, agora você só posta coisa de Deus, coisa de Jesus, coisa voltada a Cristo. Antes era só coisa de bebida, coisa de futebol. A mudança é nítida, então. Porque, assim, cara, aquele que conhece Jesus, nós sabemos que a pessoa muda totalmente as atitudes. Muda totalmente as atitudes. A questão do falar, do seu linguajar. E eles observaram isso, então, de maneira muito, muito clara, isso em você. É tão nítida que até pelas redes sociais eles veem, né? Pela rede social vê que você já é uma outra pessoa. E quando há oportunidade do falar, às vezes por até o WhatsApp, falar por mensagem, o seu vocabulário mudou. Entendi, cara. Ô Samuel, assim, cara, qual o conselho que você daria desde adolescente para jovem? Porque muitas vezes o adolescente está aqui, cara, e ele... Porque eu falo isso, cara, porque eu cresci dentro da igreja e eu fui adolescente. Então eu estava sentado aí e eu olhava para a cara dessa senhorita aqui, eu falava, um dia eu vou ficar com 18 anos, eu vou crescer e vou dar um pé daqui. Que, assim, cara, que conselho que você daria para essa adolescência em que muitas vezes os líderes hoje dentro da igreja precisa, em certas ocasiões, ser duros, de chamar no canto, de repreender, de, cara, assim, restringir algumas coisas, você entendeu? Que conselho que você daria em questão de valorização da liderança? Eu posso estar errado, mas eu vejo muito isso, que hoje os jovens querem viver muito de avivamento. Eles querem viver muito de sentir emoções dentro da igreja. Só que o conectado com Cristo não é somente dentro da igreja. O jovem tem que entender que ele tem que ser crente aqui, tem que ser crente na casa dele, tem que ser crente na escola dele, tem que ser crente na rua quando ele está jogando futebol, tem que ser crente no salão de beleza, as meninas quando está fazendo a unha, quando está fazendo o cabelo, tem que ser crente em todo lugar. Porque a gente pode ver, na Bíblia mesmo, que Adão no paraíso, tendo a presença de Deus todos os dias com ele, foi falho. Só que Cristo no deserto, suando sangue, teve a vitória. Entendi, cara. Entendi. É algo assim porque assim, foi como nós lemos aqui, cara. Muitas vezes as coisas lá do mundo se tornam mais atraentes para o jovem, para o adolescente, que nasceu dentro da igreja e é aquilo, chega na segunda-feira,
na rodinha de amigo, lá dentro da escola, dentro da sala de aula, todo mundo comentando como que foi o final de semana. Eu falo isso porque acontecia comigo, cara. E muitas vezes as pessoas olhavam para mim, e aí, Matheus, como foi o final de semana? Aí eu com aquela carinha, às vezes de pangaré, foi na igreja. Ô menino lerdo. Mas, cara, que bom que tudo isso veio acontecer na sua vida. E, cara, me responde uma coisa, qual que é a sua maior riqueza hoje? Você vê assim na sua vida que é a sua maior riqueza? Hoje... Você pode... Eu estou falando tanto em questão espiritual quanto material, cara. Materialmente, hoje a minha maior riqueza é a minha família. Nenhum dinheiro, trabalho, nada fisicamente para mim é maior que a minha família hoje. Espiritualmente, hoje, a minha maior riqueza é a misericórdia de Deus para estar fazendo todas as coisas que Ele vem pondo sobre o meu dia a dia. Tanto célula, quanto discipulado, quanto culto, quanto a rede de jovem, tudo. A misericórdia de Deus espiritualmente hoje, para mim, é a maior riqueza. Samuel, lá fora, cara, assim, ainda continuando nessa parte aí. Quando você deitava a cabeça no travesseiro, antes de ter essa conexão com Cristo, cara, você tinha uma paz assim que permanecia com você, ou era uma paz só momentânea, às vezes na hora ali da brisa do alcoolismo, na hora da resenha ali com os amigos na hora do fute? Como é que era, cara? Você tinha uma paz na hora que você deitava a cabeça no travesseiro? Como é que era o negócio? Então, antes de estar com Cristo, quando eu dormia, a minha esposa pode até falar que ela falava que eu era maluco. Eu vivia falando de fábrica, eu vivia falando de serviço, dormia falando de serviço, eu era até sonâmbulo. Acordava, andava para casa e falava, não, vou arrumar tal coisa, vou fazer tal coisa. Era meio maluco da cabeça. Agora, com Cristo, as coisas já estão muito melhores. Consigo descansar melhor. Mas você sentia algum tipo de vazio lá fora? Como é que era? Assim, com certeza. Sentia como se eu tivesse tudo, mas ao mesmo tempo eu não tivesse nada. Olha que interessante. É a mesma coisa da questão desse jovem que nós lemos em Lucas 18. Porque ao mesmo tempo em que ele tinha tudo, quando ele se entristece da proposta em que Jesus põe a ele tinha tudo, mas depois em que ele se entristece e sai, cara, ele não tinha mais nada. Ele era rico materialmente, mas o que adianta ele ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua salvação? Por isso que esse tema aqui desse mês, cara, é um tema muito, muito impactante. Porque você levar as pessoas a ter uma conexão com Cristo, aquele jovem, ele teve a oportunidade da vida dele, porque ele teve a oportunidade ali de ver Jesus pessoalmente até, Jesus oferecer para ele uma mudança real, de verdade. Porque nós vemos hoje das celebridades aí, nós vemos pessoas famosas aí que tem tudo, cara. Às vezes, cara, se mata e você fala, mas a pessoa tinha dinheiro, para você ver que nem isso, cara, supre todas as necessidades do homem. Só a presença de Deus supre tudo que o homem precisa. Na verdade, é uma felicidade por fora, uma felicidade externa, mas não existe uma felicidade interna. É você ter um bom trabalho, uma família maravilhosa, linda, bonita, um carro. Eu, pelo menos, não pago aluguel. E mesmo assim, ainda falta alguma coisa. Aí você levantar de manhã e falar, nossa, eu preciso correr porque ainda preciso de alguma coisa. Eu preciso correr porque ainda está faltando alguma coisa. Eu preciso correr porque ainda eu não estou feliz. Entendi. Cara, interessante, porque isso, você que está em casa, muitas vezes você que tem filho, e você acha que não tem jeito, cara, tem jeito. Interessante que não foi da primeira vez em que ele veio para a igreja, em que ele se entregou totalmente. Aquele jovem, ele teve uma oportunidade ali com Jesus. A Bíblia não relata o jeito que terminou a história dele. O Samuel, pela misericórdia de Deus, depois ele teve mais oportunidades. Ele entregou a vida dele para Jesus.
E hoje é nítido ver a mudança, questão da família dele. Nós sabemos hoje que tá vindo mais um Samuelzinho aí, de preferência corintiano, não é verdade? Quer acabar a entrevista agora? Agora é para agora. Mas assim, cara, cara, a sua vida, como é que foi a mudança no seu trabalho, na sua área profissional? Porque certamente, cara, eu sei que quando você não faz a parte cristã, quando você está no trabalho, cara, você está na rodinha da zoeira, você está na rodinha das más conversações, aí cai lá naquilo que o Salmos 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda do quê? Exatamente. Agora me fala, como é que, assim, o antes e o depois, vamos começar do antes, como é que era antes lá no serviço? O antes eu não tinha dó não, zoava todo mundo, enchia o saco de todo mundo. Qualquer coisinha também me estressava. Eu fazia um serviço, trabalho na manutenção. Observação, hein? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Olha, cara, ainda bem que você entrou lá agora, viu? Se fosse antes. Agora eu sou bonzinho, não sou, Júlio? Sou bonzinho, não sou? Se eu não for, olha. Antes eu me estressava muito. Qualquer coisinha que já começava a não querer dar certo, já me estressava, já xingava, chegava em casa xingando, chegava em casa estressado, acabava descontando na minha família. Só que eu não queria reconhecer isso. Acabava levando os meus problemas do trabalho para a minha casa. E isso acabava sobrecarregando a minha casa com energias negativas, acabava sobrecarregando meu filho, minha esposa. Todo o ambiente que eu passava, eu sobrecarregava. E eu não queria aceitar que a culpa era minha. Entendi, cara. Tudo isso por conta que não tinha essa conexão com Cristo, cara. E como é que foi depois, assim, quando chegou aqui? Eu tô falando não nos dias que você, os primeiros dias, quando você realmente mudou. Como é que foi o negócio? Você caiu em si e falou: meu, eu virei crente. E agora, cara, eu vou chegar no trampo, vou ser zoado, a galera vai falar: ó o crentinho aí, ó o Bíblia aí. Como é que foi, cara, esse negócio? Porque a gente sabe que, querendo ou não, tem uma certa zoeira do pessoal, tá ligado? Como é que foi o negócio? Aí a zoeira mudou, né? Quem zoava agora é zoado. Tudo que você vai falar agora, você é crente, você não pode falar isso, você não pode fazer isso. Às vezes está acontecendo alguma coisa, cuidado que você é crente, hein? Então, quem zoava agora era zoado. Mas muito de humor mudou. Hoje eu tenho mais paciência para tudo. Tudo que eu vou fazer lá dentro da empresa eu tenho paciência. Não levo mais as coisas negativas da empresa para minha casa. Eu consigo agora ter a visão de discernir as coisas. Que na empresa onde eu trabalho tem muita mulher. É um fato que a gente que é cristão, onde trabalha muita mulher, tem que discernir isso. A gente tem que entender o discernimento. Eu preciso, pela minha função de manutenção, conversar, só que ter o maior respeito possível. Entendi, cara. Você falou a questão da paciência e eu achei bem interessante, porque você tem paciência em casa, tudo, essas coisas. Até com os meus líderes eu tenho paciência. A gente sabe que isso daí é um dos frutos do Espírito. Só que é lógico, a gente sabe que ninguém é de ferro. Porque a gente sabe como é que é mulher, né, cara? A gente sabe como é que é mulher. Mas, assim, essa mudança também, a questão da paciência, veio do dia para a noite? Ou foi uma coisa meio que... Cara, até hoje você tem meio que uma dificuldade. Porque cada um, cara, eu vejo que tem uma dificuldade numa certa área, você entendeu? E questão da paciência, porque você falou, e me chamou muita atenção, que lá fora você era um cara muito estourado. Você entendeu? Como é que foi essa questão da paciência depois, de você não ser um Ciro Gomes da vida, qualquer coisa se estressa? Como é que foi o negócio?
Não foi do dia para noite, porque até hoje está sendo trabalhado. Isso nos meus discipulados. Mas, assim, pouco a pouco, eu consegui ir mudando. Através dos discipulados, através dos meus líderes, ele me aconselhando, eu fui mudando. Mas, assim, não foi uma coisa do preto para o branco. Foi uma coisa que foi clareando pouco a pouco. Não foi uma coisa que a água pegou e fluiu rapidamente. Começou a gotejar para depois a mudança realmente do estresse, do estressado, do estourado, que qualquer coisa xingava, para o paciente foi uma coisa devagar, que agora os meus líderes, eles trabalham comigo para essa paciência manter, né? Hoje, para o cara te estressar, o cara tem que ser muito chato, então. O cara tem que ser bom. O cara tem que ser bom. Entendi. Mais ou menos isso. Cara, pra você, hoje, lógico, tá aqui, teve alguém que investiu em você. E, lógico, você falou que eu sou o sogro. Eu pelo menos sei que o seu sogro é o nosso ancião, nosso irmão Dimas aqui da igreja. O homem, graças a Deus, usado por Deus. Tenho muito respeito por ele. O que você falaria para ele, cara, se ele tivesse, não sei se a mulher dele ou ele está assistindo lá na casa dele nesse momento, o que você falaria para ele? Qual seria a sua palavra para ele ter gastado tempo, muitas vezes, ali te aconselhando você, a sua mulher, uma pessoa que decidiu investir em vocês, para vocês hoje ter essa conexão com Cristo, o que você falaria para ele? Primeiramente eu agradeceria, né, por ele não ter perdido a fé de nos mudar. Eu agradeceria as orações dele, agradeceria a cada saliva que ele gastou, cada momento que ele nos viu, por estar plantando a semente em nós. E até hoje, né? Até hoje, cada vez que a gente se vê, não é todo dia, mas cada vez que a gente se vê, os nossos assuntos é só sobre Cristo, sobre Jesus. Então, a semente floresceu, só que ainda ele continua regando. Amém. Dá uma salva de palmas para a vida do Dimas aí, gente. E, cara, é engraçado que ainda hoje acredito que ele continua, às vezes, dando um conselho para vocês, sim ou não? Sim, sim. Entendi. Dentro disso, já quase para finalizar, para não ficar algo muito longo aqui também, assim, cara, dá um conselho para essa juventude. Eu sei que já foi feita uma pergunta quase igual essa, mas dá um conselho, cara, para hoje as pessoas que são lideradas, os jovens que são liderados, os adolescentes que são liderados, cara, dá um conselho de maneira que eles passam a olhar o líder deles, aquela pessoa que investe tempo com eles, senta com eles, como por exemplo, esses dias eu acho que nós estávamos aqui, eu acho que era mais ou menos 1h da tarde, o Rafael estava aqui, o Manassés, eu acho que o Manassés com o Júlio desde as 9h da manhã, eu falei, cara, esse cara tem coragem mesmo, esse moleque é chato. Mas assim, cara, qual conselho que você daria para esses caras, para essas moças que estão aí, nós vimos crescer, já estão tornando uma idade aí de jovem, vão entrar na faculdade, porque querendo ou não, temos aqui conectados com Cristo, nós estamos vendo aqui um símbolo do Wi-Fi, e para que essa conexão permaneça boa, você sabe, para um Wi-Fi ele funcionar bem, o ideal é que todas essas, como que eu posso falar? Argola, essas coisas em cima do i aqui, essas ondas, para que todas essas ondas aqui estejam funcionando, assim, levando para a nossa vida cristã, eu vejo que é como o discipulado. Você entendeu? Aquele investimento diariamente para essas pessoas, para esses jovens, para esses adolescentes, eles estão cada vez mais conectados com Cristo.
Então, qual que seria o seu conselho para essa juventude em relação aos líderes deles? Primeiramente, para as argolas estar funcionando ali, você tem que pagar certo, né? Não é brincadeira. Para o adolescente, acho que o mais difícil, eu pelo menos fui assim, é receber o puxão de orelha. Só que o puxão de orelha, ele é necessário. Ele é tão necessário para quê? Para você não se perder do seu caminho. O seu líder, ele não quer o seu pior. O seu líder, ele quer o seu melhor. Mas ele puxa muito a minha orelha. Você não sabe como que é meu discipulado. Ele puxa muito a minha orelha. Ele está puxando a sua orelha porque provavelmente ele já viveu isso e não quer que você viva. Ele já viveu uma fase ruim na adolescência dele, na juventude dele, e não quer que você viva. Ele não quer que você se perca para as drogas, não quer que você se perca para as bebidas, não quer que você se perca para a prostituição. Então, o puxão de orelha, ele é necessário. Para os jovens que estão entrando na faculdade, tome cuidado. Por que o cuidado? Para você não perder a sua essência. Os amigos vão passar, a sua casa pode passar, sua família pode passar, entre aspas, a igreja pode até fechar, mas Cristo vai estar contigo. Não perca a sua essência. Não perca o que hoje você tem. Não perca a sua conexão com Cristo. Não perca o que Cristo está te colocando hoje. Não perca esse amor que você já recebeu. Não perca esse fogo do Espírito Santo que você recebeu. Seja sempre um bom ouvinte do seu líder. Você pode estar com 30 anos, o seu líder com 80. Ele vai continuar sendo seu líder. Tenha felicidade de ter ele como líder. Tenha felicidade dele estar pegando pela sua mão. Um bom pai é também um bom líder. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas aí, gente. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Cara, obrigado aí pela sua companhia aqui nessa cadeira aqui de frente com o Jorge, tá bom? Eu de frente com a Gabi lá, o programa antigo, mas agora eu de frente com o Jorge. Mas, gente, a importância dessa conexão com Cristo, desse tema que desse mês tem sido tão impactante. Sabe, nós vemos uma mudança muito nítida na vida do Samuel. Vamos se levantar aqui. Coloque-se de pé aí também. Você aí que um dia, cara, por alguma coisa que aconteceu, você perdeu essa conexão, como eu disse, às vezes essas ondas aqui em cima se abaixou. Bom, você tem que pensar que é melhor argola do que bambolê. Exatamente. Né? E como se diz, às vezes hoje você está no 4G, só que eu acho que o Wi-Fi é mais rápido que o 4G. Mas assim, se você perdeu um dia essa conexão com Cristo, cara, usa esse testemunho, essas coisas que foram faladas aqui, como exemplo de superação. Sabemos das lutas, das dificuldades diariamente que o Samuel passa. E se você tem alguém da sua família em que não se encontra num estado de conexão com Cristo, sabe, toma a mesma atitude em que foi tomada do Dimas, em que nós ouvimos. Uma pessoa que investiu no Samuel. Uma pessoa que gastou tempo com ele. Muitas vezes as pessoas, elas não querem gastar tempo de investir em familiares, em lutar por familiares, que ainda não tem essa conexão. Não esquecendo, não tirando os méritos dos meus outros discipuladores. Amém. Francisco, Pastor Walter, Mateus. Não esquecendo os meus outros discipuladores. Todos são importantes, todos agregam. E não esquecendo também que o nosso maior discipulador é Jesus Cristo. Aleluias. Eu peço, por favor, para o Oriel subir aqui em nome de Jesus. Nesse momento, eu peço que o Oriel possa orar pela vida do Samuel. Porque hoje, se ele está
Essa conexão aqui com Cristo é porque sabemos que pessoas investiu nele. E hoje ainda tem alguém aqui que é o nosso, como se diz? O nosso líder, o nosso, como que chamava aquele que ia na frente do trenzinho? Eu posso do maquinista. Então, exatamente. Ora pela vida do Samuel, que Deus possa continuar abençoando a vida dele em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer e bendizer o teu santo nome, Pai. Senhor, nós estamos neste mês, meu Pai, de conexão, de estarmos conectados, Senhor Deus, contigo. Queremos te louvar, Senhor Deus, pela vida do Samuel, Senhor, por tudo, Senhor Deus, que ele passou, meu Pai, até chegar, Senhor Deus, à tua casa, até chegar, Senhor Deus, no momento, Senhor Deus, de sentir, Senhor Deus, a tua presença, de sentir, Senhor Deus, o teu toque, meu Pai, dizendo, Senhor Deus, para ele, Senhor Deus, que grandes coisas o Senhor tinha para a vida dele, que aquela vida, Senhor Deus, a qual, Senhor Deus, ele levava sem conexão, Senhor, não era a vida a qual o Senhor projetou para o Samuel e sua família. Por isso, Senhor Deus, nós nos alegramos, Senhor Deus, pela mudança, pela transformação que o Senhor tem feito na vida desse jovem, Senhor, sendo um exemplo, Senhor Deus, para essa juventude, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, que a tua graça, a tua misericórdia esteja, Senhor, para que ele venha se tornar, Senhor Deus, um grande líder, para que ele venha, Senhor Deus, aconselhar, Senhor Deus, uma grande multidão, Senhor, para que ele venha ser, Senhor Deus, referência para tantas e tantas, Senhor Deus, pessoas, tantos jovens, Senhor, que infelizmente não estão, meu Pai, direcionados e conectados em tua presença. Pai, nós te agradecemos a ti, Senhor Deus, pela tua misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Pois um dia, Senhor Deus, nós estávamos, Senhor Deus, desconectados, Senhor Deus, da tua presença. Um dia, Senhor Deus, o Wi-Fi, Senhor Deus, estava tão distante, Senhor Deus, que já não era mais possível, Senhor Deus, ter a velocidade necessária, meu Pai, para estarmos, Senhor Deus, com a mente em Cristo. Mas a tua misericórdia, Senhor Deus, nos alcançou. O amor de Cristo lá naquela cruz pela minha vida, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã, deste jovem que está aqui nessa noite, que está nos acompanhando através desta live. É o amor de Cristo que nos alcançou e que nos faz estar conectados a Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. E aquele que crê, e aquele que acredita